A Igreja Evangélica Assembleia de Deus Tradicional em Manaus apresenta EBD Online, uma produção da Escola Bíblica Dominical. Fique agora com a lição 8 da Revista de Adultos da CPAD, ministrada pela professora Edla Cristina. A paz do Senhor a todos. Bem-vindos a mais uma EBD Online. Hoje estaremos estudando a lição de número 8, o Deus Espírito Santo. Vamos fazer como de costume, ler o texto áureo, a verdade prática, a leitura bíblica em classe. Depois nós estaremos orando e em seguida a nossa professora, irmã Edla Cristina, já estará com a palavra para ministrar a lição, ministrar a aula. Lição de número 8, como disse, o Deus Espírito Santo. O nosso texto áureo diz o seguinte: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. João capítulo 14 e o versículo 16. A verdade prática, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, plenamente divino, atuando como Consolador, ensinador e santificador da Igreja. A leitura bíblica em classe, João, capítulo 14, dos versículos 25 ao 31. Tenho-vos dito isso estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vos-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouviste o que vos disse: Vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis por ter dito: Vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eu vos-lo disse agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Até o versículo 31. Pai bendito, nós te louvamos por mais esta oportunidade que tu nos concede de podermos estar aqui nesta sala virtual, online, para juntos estudarmos a tua palavra, também como subsídio para os nossos professores que estarão ministrando no próximo domingo. Nós te pedimos a tua graça, a tua unção, a tua orientação, que o teu Espírito Santo nos faça entender aquilo que será nos ensinado nesta noite, Senhor. Nós te pedimos uma bênção para todos os professores e professoras de escola dominical, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão com alguma dificuldade, que a tua bondade alcance todos os teus filhos e as tuas filhas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmã Edla. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Graças a Deus que nos dá essa oportunidade, né, de estarmos mais uma vez aqui convosco. Já fizemos a leitura bíblica, né? E aqui está, irmãos, um mapa conceitual, né, da nossa lição. Na verdade, é um mapa mental, né, que os nossos irmãos professores também podem usar. A nossa lição hoje, né, já foi mencionada, ela tem por título Deus Espírito Santo, então ela vai inaugurar um outro bloco de lições,
a respeito do Espírito Santo, porque estamos estudando sobre a Santíssima Trindade. O comentarista é o pastor Douglas Batista, né? E o subtítulo dessa lição é o Deus único revelado em 3 pessoas eternas. Então, nós, na semana passada, fechamos o bloco de lições acerca da pessoa do Filho, né, de Jesus, e agora iniciamos o bloco de lições a respeito da terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é o Espírito Santo. Como dica pedagógica, né, como dinâmica que pode ser feita nas salas de aula, há uma dica muito interessante na própria revista. Primeiro, pode-se fazer esse mapa, né, e levar para a sala de aula. Pode também se pedir que os alunos, né, aquelas classes que têm um pouco mais de tempo, façam mesmo à mão, né, a respeito desses 3 temas aí, né, a pessoa do Espírito Santo, a divindade do Espírito Santo e as obras do Espírito Santo, com aquilo que eles têm, né, de ideia e também com que leram, né, durante a lição. Durante a semana, o que leram da lição durante a semana, perdão. E também, irmãos, algo interessante que vem na revista é de pedir que os irmãos, que os alunos, relatem experiências que tiveram com o Espírito Santo. É muito interessante isso, porque como os próprios objetivos da lição estarão, vamos dizer assim, nesse sentido, né? O primeiro deles é mostrar que o Espírito Santo é uma pessoa distinta, mas coigual ao Pai e ao Filho. Então, o primeiro objetivo da lição é esse, é mostrar pela palavra de Deus que o Espírito Santo é uma pessoa. E então, é muito louvável, muito interessante que se comece a aula pedindo que os alunos relatem experiências que envolvam o Espírito Santo. E aí fica explícito, né? Fica evidente, já cria um clima na sala de aula de aprendizagem, já abre o coração dos alunos, a mente, porque por mais que aquelas pessoas que não vão falar, porque não dá para todos falarem, a não ser que a classe seja muito pequena, né? Elas também já vão abrindo a mente, o coração, porque estarão ouvindo os outros a relatarem experiências que tiveram com a pessoa do Espírito Santo. Então, essa verbalização, essa fala, esse compartilhamento de experiências, também é uma tática, né? Uma experiência de aprendizagem muito interessante. Então, que os irmãos possam fazer. E o autor também indica que, ao final, se faça uma oração, agradecendo a Deus pelas experiências que os irmãos apresentaram em relação à pessoa do Espírito Santo. Então, essa dinâmica simples, mas certamente vai fazer toda a diferença para o início da sua aula e vai trazer frutos com certeza. O segundo objetivo é evidenciar a plena divindade do Espírito Santo e seus atributos. E o terceiro é ressaltar as principais obras do Espírito Santo: encarnação, ressurreição e santificação. Na introdução, o comentarista já começa dizendo que o Espírito Santo é uma pessoa divina, não uma força impessoal ou uma mera influência espiritual. Nós temos várias religiões, algumas que até se dizem cristãs, mas que não compreendem o Espírito Santo, não acreditam no Espírito Santo como uma pessoa. Muito menos ainda, não acreditam, não pregam
a sua divindade. Então, não acreditam, né, na verdade bíblica de que o Espírito Santo é uma pessoa. E algumas delas, bem próximas de nós, dizem exatamente isso, que ele é apenas uma força impessoal, oriunda de Deus, que opera segundo a vontade de Deus, mas ele não é uma pessoa. E na introdução já temos esta segunda afirmação. Ele é o Consolador prometido, que procede do Pai e do Filho. Nós vamos voltar a isso nos próximos tópicos da lição. E ele é plenamente Deus. Ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Esse é o nosso credo, irmãos. É no que nós cremos. Está na nossa declaração de fé. E é claro, está na nossa declaração de fé, porque é uma doutrina bíblica. Nós cremos porque a Bíblia assim nos assegura. Então, essa lição, a partir de agora, né, nesse próximo bloco, não somente esta lição, mas as outras, vão versar sobre a pneumatologia como base bíblica e teológica. Então, essa disciplina teológica que é a pneumatologia. Então, a gente vai ter algumas lições sobre isso, que vão evidenciar a pessoa do Espírito Santo na sua eterna divindade e as suas obras maravilhosas. Por isso que a dinâmica sugerida é importante você dedicar alguns minutinhos, porque vai contemplar todos os objetivos da lição, né? Vai ser um ponto de partida, um ponto de contato, como se diz na psicologia educacional, para que os alunos se abram, né, e criem pontos de contato com os conteúdos ser ministrados aqui. Porque a maioria de nós, crentes pentecostais, temos experiências maravilhosas com a pessoa do Espírito Santo. Então, a palavra-chave é Espírito Santo. No tópico 1, nós temos a pessoa do Espírito Santo relacionada ao primeiro objetivo, não é? O Espírito Santo é uma pessoa, é o subtópico do primeiro tópico. Então, como já vimos, né? O Espírito Santo é compreendido como uma pessoa que age com autonomia, exercendo funções próprias de uma pessoa. E aqui, irmãos, nós podemos destacar, de modo geral, né, nós já falamos isso nas outras lições, mas convém retomar aqui. O Espírito Santo ele é compreendido biblicamente com as características de um sujeito, né? O que ele tem? Ele tem vontade, ele tem inteligência, ele tem emoção, e ele tem ação própria. Então, ele age com autonomia, ele tem propósito, mente e consciência, o que comprova a sua racionalidade. Inclusive, ele pode ser entristecido, não do ponto de vista humano, mas revela uma emoção, a sua sensibilidade em relação a nós. Quando dizemos que ele é uma pessoa, outra característica também ressalta, né, que é a capacidade relacional. O Espírito Santo, ele se relaciona conosco. Por isso, falar das experiências pessoais que tivemos com o Espírito Santo, volto a dizer, cria esse ponto de contato, né? Paulo, ele ensina que o Espírito Santo, ele tem propósito e consciência, né? Como está em Romanos, capítulo 8, versículo 27. O que ele diz? E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então, aqui a Bíblia revela exatamente
o modo de agir do Espírito Santo que não está relacionado a uma força, né, a uma energia, mas sim a uma pessoa com propósito, com mente, com consciência, com objetividade, né, com intenção, com racionalidade, né. Aqui, no nosso comentário mais aprofundado, o comentarista diz que o termo grego para intenção aqui é fronema, que se refere à mentalidade, disposição e pensamento. Então, aqui, dentro das características do que é ser uma pessoa, nós vemos que o Espírito Santo é apresentado como como um sujeito com uma mente ativa e consciente, que inclusive intercede por nós. Aqui também está seu modo de agir em relação a nós. Seu aspecto de relacionalidade, né, de relacionamento conosco. Então, uma das coisas que o Espírito Santo faz por nós, em relação a nós, é interceder. Então, aqui está, ele ensina e faz lembrar os crentes, né, que demonstra sua inteligência e sua capacidade de comunicação. Ele guia os crentes, né, aí nós temos a função que exige entendimento e relacionamento, como já falei anteriormente. Ele distribui os dons de maneira soberana, o que confirma a sua em ação. Ele fala com clareza. Negar sua pessoa é mutilar a Trindade. Aí nós vamos ver cada vez mais essas verdades, né? O Espírito Santo, em Atos 13, 2, nós vamos ver lá, neste texto bíblico, claramente ele designando tarefas, ele dirigindo a igreja de acordo com a vontade de Deus, de acordo com aquilo que é a vontade do Senhor. Então, ele fala com clareza, ele mostra as coisas, né? Inclusive, na nossa relação com ele, um dos aspectos que nós podemos destacar certamente é que ele fala o nosso coração, e nós compreendemos claramente a direção do Espírito Santo. E isso é bíblico, desde o princípio da igreja. Ele é uma pessoa distinta na Trindade. Nós já vimos isso em relação a Jesus e vamos ver agora em relação ao Espírito Santo. Ele é distinto, como bem diz o pastor Douglas Batista, na sua funcionalidade, na sua função. Ele tem a mesma natureza, ele é Deus, nós vamos ver daqui a pouquinho isso, né? Mas convém logo reafirmar, ele é Deus. No entanto, como pessoa, ele também é distinto, ele tem uma distinção. Então, a doutrina da Trindade afirma que Deus é um só em essência, mas subsiste eternamente em três pessoas. Então, o Espírito Santo é uma dessas pessoas que, de modo distinto, age em nossas vidas. Se relaciona conosco também de um modo distinto. Aqui tem algo bem interessante, né? Embora o Espírito Santo compartilhe da mesma natureza divina do Pai e do Filho, sendo plenamente Deus, ele é uma pessoa distinta dentro da unidade da Trindade. E aqui, como eu falei, a gente precisa pontuar também esta verdade bíblica e reforçar que ela é essencial para refutar algumas heresias, como o modalismo. O que o modalismo ensina? Nós já vimos isso anteriormente, nós estamos reforçando que o Pai, o Filho e o Espírito são apenas modos sucessivos de uma única pessoa divina. O que significa isso? Ora, o que os modalistas pregam e no que eles acreditam? Que na antiga aliança,
Deus se mostrou como Pai. Nos Evangelhos, no Novo Testamento, ele se mostrou como Filho, e depois da ascensão do Filho, né, na igreja primitiva, ele se revelou, ele se mostrou como Espírito Santo. Mas é só Deus. Então, são modos distintos, né, são modos diferentes de manifestação de Deus. Não significa dizer, eles dizem, tá, irmãos? Não significa dizer que temos 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Ora, o que nós estamos vendo aqui, o que nós estamos comprovando biblicamente e ensinando como doutrina nossa, né, das Assembleias de Deus, a nossa teologia, é que nós refutamos esse tipo de ensinamento. Nós estamos dizendo que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, distinta, né, mas da mesma substância, dentro da unidade da Trindade. Então, ele não é um modo, né, sucessivo de uma única pessoa divina. Outras doutrinas, outras heresias dizem não é só Deus, é só Jesus. Na antiga aliança, Jesus se manifestou como Pai, como Deus. Na nova aliança, ele se manifesta primeiramente como Jesus, né? Como ele se mostra, se revela como ele é Jesus mesmo, né? E na história da igreja primitiva, como o Espírito Santo, como nós conhecemos hoje. Então, são apenas manifestações distintas, modos sucessivos de manifestação de Jesus, mas é só Jesus. Amém? Os irmãos estão entendendo isso. Então, são ensinamentos, são heresias, que nós já vimos também onde é que elas se originaram, mas que nós refutamos e não cremos nisso. Isso também traz implicações práticas, mas não vamos poder desenvolver isso agora. Aqui também, nós só para falar um pouco, né? O arianismo que negava a divindade do Filho e do Espírito Santo. Né? Ele tem esse nome porque foi um teólogo, né, chamado Ário, que começou a defender essa heresia. Né? E aí a gente tem os pneumatólogos que negavam a deidade do Espírito Santo e também do Filho. Antes de passar para o terceiro tópico, eu gostaria de reforçar aqui, né, que na nossa ortodoxia, o que nós precisamos entender? É que o Espírito Santo tem um papel distinto e uma missão específica. Eu gostaria de ler, e os irmãos podem acompanhar nas suas revistas ou nas suas Bíblias, João 14, 26. Veja, aqui neste versículo, e aí seria muito interessante tirar um tempo para trabalhar, para ler com os alunos na sala de aula e trabalhar esse versículo com muito cuidado, observando, né? Porque neste versículo, João 14, 26, diz: aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas. Aqui temos algo maravilhoso que nos mostra claramente como a Trindade atua e como o Espírito Santo exerce esse papel distinto e mostra também a sua missão específica para conosco. Porque aqui temos o Pai envia o Espírito Santo, né? Jesus diz, aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará, que o Pai enviará
Então, o Pai aqui, Deus Pai, envia o Consolador. Aqui temos o Filho faz a referência, né? A referência, o Filho é a base disso, em meu nome. Então, voltando um pouco à lição anterior, às lições anteriores, nós vemos que é Jesus, né, que sustenta todas as coisas. Então, ele diz: aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Então, nós temos o Filho aqui, sendo o sustentador, e em nome dele que o Pai vai enviar o Espírito Santo. E aqui a missão específica do Espírito, que é consolar. Ele é o consolador, né? O ajudador, aquele que está conosco, uma das missões dele. Então, neste versículo, irmãos, vale a pena parar, meditar, né? Mostrar para os alunos como aqui nós vemos claramente a ação em unidade da Santíssima Trindade e a missão do Espírito Santo sendo revelada por Jesus Cristo de modo específico, né, de modo distinto. O Consolador prometido. Já falamos, né, sobre a missão que foi revelada por Jesus a respeito do Espírito Santo, né, a missão do Espírito Santo revelada por Jesus. Jesus, ele fez uma promessa aos seus discípulos. Jesus estava, neste momento, revelando aos seus discípulos tudo que ia acontecer, que ele ia ser maltratado, né, que ele ia ser levado à crucificação. E é claro que, nesse momento, os discípulos ficaram tristes, né? Eles não tinham, assim, toda a convicção, toda aquela clareza que hoje nós temos. E o Senhor, ele começa também a ensinar e a dizer essas verdades espirituais. E ele diz, né, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, João capítulo 14, verso 16, para que fique convosco para sempre. A presença do Espírito Santo, ela, para nós que permanecemos fiéis ao Senhor, ela é eterna. Se permanecermos fiéis à palavra de Deus, a vontade do Senhor é uma presença eterna, ela vai ficar conosco para sempre, a partir do momento que recebemos o Espírito Santo. Então, Jesus, ele fez essa promessa, essa palavra Consolador, como os irmãos já bem sabem, ela é uma tradução do grego Paracletos, eu vou pronunciar assim, tá, irmãos? Paráclitos, que significa aquele que encoraja, aquele que conforta, mas de modo mais literal, para é o que está ao lado, e esse verbo kaleo significa chamar. Então, seria aquele que é chamado para estar ao lado, né, para estar junto, para acompanhar, para estar próximo. Então, veja que a revelação que Jesus traz a respeito do Espírito Santo é essa pessoa que estará junto, né? Que é o ajudador, que é o consolador, aquele que está encorajando, confortando para sempre. Ele não vai nos abandonar. Ele auxilia na nossa necessidade, ou ainda, né, esse verbo vai dar origem posteriormente à palavra advogado, que é alguém que intercede ou defende alguém perante a justiça, perante uma autoridade. Então, a ideia inicial dessa palavra é: você precisa de ajuda, você não pode comparecer a um juiz, a uma autoridade sozinho, você vai encontrar alguém que estará junto com você,
alguém que vai interceder por você, que vai te ajudar, que vai ajudar a defender e estará ali com você. Então, esse é o termo empregado aqui neste texto, e em outros momentos, a palavra consolador traz esse significado tão profundo, né, irmãos, tão poderoso, e nos garante aqui, neste texto bíblico, Jesus nos prometendo que o outro consolador viria e ficaria, né, conosco, estaria conosco para sempre. Como eu falei, esta expressão aparece em vários outros textos bíblicos. Vale a pena também, talvez, quem possa, né, fazer uma tabelinha e distribuir aos seus alunos para que eles possam também ir lendo, se houver tempo, né? Nós temos João 14,16, João 14,26, João 15,26, João 16,7 e 1 João 2,1. Não vai dar tempo de nós lermos todos eles, mas fica registrado aqui para que os irmãos possam ir consultando e se aprofundando nesta promessa, nesta palavra, neste termo, nesta missão, que é a missão do Espírito Santo como consolador. O que revela e que ratifica, né, que confirma o Espírito Santo como pessoa distinta na Santíssima Trindade, né, mas com a mesma substância, né? E aí, nesse sentido, né, nós vemos que esta expressão outro consolador vale a pena ser destacada. Voltamos, já falamos isso em outras lições, mas voltamos aqui para a expressão original. O outro consolador, que é do grego allos, parakletos, né? Allos é mesmo, o mesmo, né? Significa alguém da mesma natureza de Jesus. Allos, parakletos. O uso do adjetivo allos, outro, né? O outro consolador, mas que significa a mesma natureza, ou seja, é o outro de mim mesmo. É o mesmo, mas é o outro de mim mesmo, da mesma substância. É isso que essa expressão quer dizer. Então, vem o outro consolador. Ele não usa a expressão heteros, que é diferente, né? Heteronormativo, diferente. É heteronormativo, diferente da norma. Né? Ele usa a expressão allos. Então, essa expressão é o outro de mim mesmo. Jesus está mostrando isso, para os irmãos verem, né? O quão profundo e quão maravilhoso é estudarmos a palavra de Deus. Então, sinaliza que o Espírito Santo é da mesma natureza de Jesus, ele é divino, ele é pessoal e ele é eterno. Então, o Espírito Santo não é inferior ao Filho, como também algumas heresias dizem, né? Mas assume o papel da presença permanente de Deus na vida dos crentes. Jesus foi assunto aos céus, está à direita de Deus neste momento, mas ele enviou outro consolador, o outro de si mesmo, outro dele mesmo, né, da mesma natureza dele, para estar conosco para sempre. Falando disso, né, nós nos encaminhamos para o segundo tópico, que é a divindade do Espírito Santo. Né? E aí a gente tem um termo estranho, né? Na primeira subseção do segundo tópico, que é o debate filioque. Nós não vamos nos ater muito a isso, mas é importante explicar, né, o que é isso. É uma expressão latina, está na revista, que significa e do filho. Ela foi inserida no credo niceno constantinopolitanos
para reafirmar o ensino bíblico que o Espírito procede do Pai e do Filho. Na Nova Almeida atualizada, nós temos mais claramente João 15, 26, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome. Né? Então, essa expressão, ela foi ratificada, né? Ela foi uma ratificação da divindade do Espírito Santo. Por quê? Neste momento, algumas pessoas, né, já se levantavam, né, como Ares, por exemplo, para dizer que não, para dizer que o Espírito Santo não era Deus, duvidar da deidade do Espírito Santo. Esse debate, irmãos, ele ocorreu durante o século IV, em virtude exatamente do arianismo, negar a igualdade, a eternidade, tanto de Jesus como Filho, e também, de forma indireta, do Espírito Santo. De tal modo, não está aqui na revista, né? Mas é bem interessante nós voltarmos à nossa declaração de fé, e que lá está também, assim, de modo bem enfático, né? A nossa crença, a nossa convicção e reafirmação de que o Espírito Santo é Deus e que ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E aí, essa expressão corresponde ao credo latino, né, que foi acrescentado e que significa isso, que procede do Pai e do Filho, ou seja, o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Antes de passar, eu gostaria também de ler aqui esse texto-chave que está em João capítulo 14, 16, e é bem interessante os irmãos lerem também, que diz: quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai. Aqui os verbos rogarei e proceder são cruciais, né, para esse debate, para finalizar essa discussão, né? E para também refutar essa heresia, que o próprio Jesus está dizendo aqui. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, e quando vier esse Consolador, que o Pai vai enviar, é o Espírito da verdade, ele procede do Pai. Ele vem do Pai. É Jesus rogando, mostrando que ele também vem do Pai, ele veio do Pai, e mostrando que o Espírito Santo também. Então, neste texto está bem claro como nós podemos também refutar essa heresia. E aqui também o verbo rogarei traz a ideia de que é pedir em termo de igualdade. Então, Jesus ele está pedindo não numa posição inferior a Deus, ele está pedindo, e esse verbo é empregado por uma pessoa que está em pé de igualdade com a outra. Então, quando Jesus usa essa expressão no original, ele está dizendo, eu estou pedindo ao Pai, e Jesus sempre usa essa expressão, quando ele usa a expressão pedir, ele sempre está usando essa expressão, que significa pedir em pé de igualdade, pedir da mesma maneira, né? Então, ele não está pedindo uma posição inferior. Então, o que ele está querendo dizer com isso? Eu procedo do Pai, eu venho do Pai, e esse Consolador também vem do Pai, também procede do Pai. Então, essa expressão filioque representa isso. Tá? Vamos lá, irmãos. Os atributos divinos do Espírito Santo. Muito importante reforçar isso. E está bem encadeada a lição
já que estamos falando, né, que o Espírito, é da expressão filioque, que o Espírito Santo procede do Pai, ele tem todos os atributos divinos do Pai e do Filho. Quais sejam? Aqueles atributos exclusivos de Deus, da pessoa, né, divina, a onipotência, como os irmãos sabem, o Espírito Santo sabe de todas as coisas, não há tempo para ler, né, mas, sabe não, perdão, irmãos, o Espírito Santo pode todas as coisas, né, ele tem todo o poder, ele tem o pleno poder sobre todas as coisas, esse é o atributo da onipotência, atributo exclusivo de Deus, somente Deus pode todas as coisas, e ele é Deus, está em Lucas 1,15, Romanos 15, 19. O segundo atributo é a onisciência, ele sabe de todas as coisas, não existe nada além do seu conhecimento, ele sabe o que está oculto em nossos corações. E aqui na nossa revista, nós temos o exemplo, né, do fato que envolveu Ananias e Safira, aquele casal que quis mentir aos apóstolos e tentou mentir ao Espírito Santo. E aqui, claramente, nós vemos que o Espírito Santo conhecia o que estava no coração deles e revelou ao apóstolo. E outras referências também nós temos. Então, o Espírito Santo é onisciente, ele sabe de tudo. E é onipresente, né? A onipresença, não há lugar algum onde se possa fugir da sua presença. Nós já vemos isso em Salmo 139, versos 7 e a 10, mais especificamente. E o outro atributo incomunicável, né, que é exclusivo de Deus, a eternidade. O Espírito Santo é eterno. Ele não passou a existir no Pentecostes, como alguns dizem, né? Ele estava presente no ato da criação. Gênesis 1:1, né? A Bíblia fala que no momento da criação ele pairava, né, sobre as águas. Ele é eterno. Ele já estava ali naquele momento, ele também não tem princípio, ele também não tem fim. Agora, irmãos, vamos ver alguns símbolos do Espírito Santo, já que estamos estudando a pessoa do Espírito Santo. Alguns símbolos, alguns mesmo, são poucos, né? Há outros. Mas vamos ver alguns. E aqui o comentarista explica o significado da palavra símbolo, que eu acho bem interessante, né? Que é trivial, mas convém lembrar, né? Significa literalmente comparar uma coisa com a outra. Não é que ele é isso, né? O Espírito Santo não é fogo, não é água, não é vento. Mas essa comparação nos faz compreender melhor, nos faz entender melhor o que ele faz, o modo como ele age, até mesmo a sua própria personalidade. A declaração de fé das Assembleias de Deus diz que os símbolos do Espírito Santo são reflexos das suas múltiplas operações, mas de maneira alguma comprometem a sua personalidade e divindade. Nos ajuda a compreender, né? Nos ajuda a entender. Então, os principais símbolos são o fogo, que representa a pureza, a presença poderosa do Espírito Santo. Nós sabemos, né, que o fogo, para nós, tem essa representação de consumir de modo poderoso, né, e também de purificar. Então, um dos símbolos do Espírito Santo é o fogo. E, além disso, né, o fogo, para nós,
é a energia, né? É uma energia, uma combustão. Então, isso tudo está relacionado à pessoa do Espírito Santo, né? A água, o próprio Jesus disse que quem crer nele, né? Do seu interior fluem rios de água viva, e nós sabemos que neste momento Jesus está falando da presença do Espírito Santo na vida de todos aqueles que o recebem como Senhor e Salvador de sua vida. Então, a água simboliza o Espírito Santo como fonte de vida, como pureza, porque também a água é purificação. Nós vemos isso claramente quando o próprio Deus estabelece, né, que para chegar a oferecer sacrifícios, a oficiar no ofício de sacerdotes, os sacerdotes precisavam ser lavados, né, com água, que representa a purificação, que representa o estar limpo, né, diante de Deus. Então, o Espírito Santo opera por meio da palavra e vai nos purificando, vai nos lavando com o seu lavar regenerador. Então, a água também é um símbolo do Espírito Santo. E também tem algo interessante, irmãos, porque essa água, né, também é vital para as nossas vidas, a água é importantíssima, e a água sacia uma necessidade básica do ser humano, né, que é a sede. A gente sente sede, a gente precisa se hidratar, e a água é fundamental para as nossas vidas. Da mesma maneira, a presença do Espírito Santo é essencial para a vida do crente, e ela satisfaz as nossas necessidades espirituais. Aí nós temos o vento, né? O vento se refere à natureza invisível do Espírito Santo, e da mesma maneira a sua personalidade, né, a sua volição, o Espírito Santo age como ele deseja agir em nossas vidas. Nós não vemos o vento, nós não podemos, né, tocá-lo, mas nós percebemos a sua direção. Então, o símbolo do Espírito Santo relacionado ao vento se refere a isso também. O Espírito Santo ele vai dirigir as nossas vidas, mesmo que nós não compreendamos na totalidade, mas se dependermos dele e se tivermos as nossas vidas sob seu total domínio, vamos ser dirigidos por ele. O óleo, né, que é também outro símbolo do Espírito Santo, e nós sabemos que na antiguidade o óleo era usado para representar, né, a unção, derramar de uma autoridade ou de uma atribuição para determinadas pessoas. Então, o óleo representava a consagração de alguém, a separação de alguém, aquela pessoa estava recebendo uma habilidade ou uma autoridade. Então, da mesma maneira, hoje o óleo é representação, né, um símbolo do Espírito Santo nos capacitando, nos dando habilidades, né, nos dando poder para vivermos a vida que Deus deseja que nós vivamos. Tá? O Espírito Santo capacita o crente para viver em santidade e exercer os dons espirituais. E a pomba, né, que foi mostrada ali, o Espírito Santo em forma corpórea, né, se manifestou quando Jesus foi batizado, está em Mateus 3,16, e ela é o símbolo da paz e da mansidão. Né? Então, nós vemos aí. E da pureza também. Cada símbolo atua como figuras para a compreensão do caráter e da ação do Espírito Santo. Né? Então, o Espírito Santo é a pessoa da Santíssima Trindade que mais tem símbolos, desde lá do Antigo Testamento, que nós vamos compreendendo a atuação do Espírito Santo na vida do homem, na história da humanidade, por meio dos seus símbolos. E podemos ver isso claramente. O tópico 3, irmãos.
as obras do Espírito Santo. Aí o Espírito Santo e a encarnação, vou passar rapidamente. O Espírito Santo atuou na encarnação de Jesus, né? Ele teve um papel fundamental, ele agiu, e nós vemos a sua ação claramente manifesta, quando o anjo, né, Gabriel, anuncia a Maria que ela estava grávida, e aí nós vemos claramente, né, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá. O santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus, Lucas 1, 35. Então, a encarnação de Jesus foi obra do Espírito Santo. O verbo grego aqui que está neste texto, né? Quando, não neste texto, mas quando o anjo se revela a José, porque José intenta deixar Maria, ele vai dizer, olha, não temas receber Maria como tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Aí está em Mateus capítulo 1, 20, e este termo, gerado, né, confirma a obra misteriosa do Espírito Santo. É um termo que vai demonstrar, vai expressar que é uma obra sem nenhuma intervenção física ou humana. É uma obra exclusiva do Espírito Santo, uma obra sobrenatural, uma obra que não tem como nós compreendermos humanamente. Então, esta verdade está em consonância, irmãos, com o termo que é utilizado também lá em Gênesis capítulo 1 e o verso 2. Né? Então, vamos dizer, é a mesma atuação, é a mesma maneira sobrenatural, inexplicável, humanamente falando, né, da ação do Espírito Santo na Terra. Né? Embora Jesus, é bom dizer, né, isso até foi discussão na outra aula, embora Jesus tenha sido concebido pelo Espírito, ele é filho do Pai, pois foi gerado na eternidade, né? Então, este evento é uma ação trinitária. O Pai envia o Filho assume a forma humana e o Espírito realiza o milagre da concepção. O Espírito Santo e a ressurreição. Este tópico, para mim, é maravilhoso, mas eu não vou me ater muito para não passarmos muito do horário. Né? O Espírito Santo, uma das suas obras, né, que vemos na palavra de Deus, no Novo Testamento, é a ressurreição de Jesus, e que também vai nos trazer muita esperança acerca da nossa própria condição humana. Né? A ressurreição é uma demonstração incontestável da soberania divina sobre a morte. As Escrituras afirmam que apenas Deus possui o poder de dar vida e restaurá-la. Olha aqui, irmãos. Somente Deus pode dar a vida. E veja o que Paulo diz em Romanos 8:11, para confirmar, ratificar a divindade do Espírito Santo. E se o Espírito que dos mortos, que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo Espírito que em vós habita. Então, Jesus, o Espírito Santo estava na ressurreição. Ele operou ativamente na ressurreição de Cristo. E também é ele que vai vivificar os nossos corpos mortais. É ele que vai vivificar, é por ele que haverá a vivificação dos nossos corpos mortais. Isso é maravilhoso, né? Glória a Deus por isso. Esta afirmação, irmãos, possui duas dimensões, diz o nosso comentarista. Aponta para a ação direta do Espírito Santo na ressurreição de Cristo e garante aos crentes que esse mesmo Espírito
lhes concederá vida na ressurreição final. Está lá em 1 Coríntios 15, do 51 ao 54. Dessa forma, a ressurreição de Cristo é uma obra trinitária, assim como foi a sua concepção e assim como foi a criação do mundo, né? A criação de todas as coisas. Então, veja, Paulo atribui ao Espírito Santo a ação direta na ressurreição e afirma que esse mesmo Espírito habita nos crentes, garantindo-lhe a ressurreição final, uma ação que apenas Deus é capaz de executar. Então, essa ação do Espírito Santo comprova também a sua plena divindade. Aqui eu vou passar rapidamente, já passa para o tópico 3, né, subtópico 3, o Espírito Santo e a santificação. O Espírito Santo não só nos convence do pecado, mas também promove a transformação. Deus nos escolheu para vivermos em santidade e o Espírito Santo ele nos leva a cada dia a essa santificação, a essa santidade, né? Que possui dois aspectos, né? Nós temos a santificação posicional e a santificação progressiva. No momento da conversão, o Espírito Santo nos santifica, nos separa para Deus, vivemos exclusivamente para Ele, morremos para o mundo, mas ela também é um processo, né? A santidade, que é um atributo comunicável de Deus, o Espírito Santo vai nos comunicar a santidade de Deus na medida em que nós vamos progredindo e crescendo espiritualmente. O Espírito Santo habita no crente desde a regeneração até a glorificação, conduzindo em santidade, né? Porém, é importante lembrarmos que requer a cooperação do crente. E aí Paulo exorta, andai em espírito, não entristeçais o espírito, precisamos cultivar a nossa comunhão com o Espírito Santo. É claro que a santificação não é resultado do nosso esforço, mas da nossa dependência do Espírito Santo. É uma ação permanente dele em nossas vidas, mas nós precisamos nos submeter a ele, nos submeter à sua vontade, nos submeter e estarmos em comunhão com ele todos os dias, porque ele está conosco, né? Conclusão, irmãos. Compreender a divindade do Espírito Santo fortalece a nossa fé na Trindade. Retomando os objetivos, ele é uma pessoa, ele quer se relacionar conosco, ele está conosco, ele quer falar conosco, ele quer ser ouvido, ele quer ser alguém que dirige as nossas vidas. O Espírito Santo, porém, é distinto do Pai e do Filho, mas coigual em sua essência, poder e glória. Como Consolador, ele continua a obra de Cristo e habita na vida dos crentes. É uma presença indispensável na igreja, é uma presença indispensável na edificação do corpo de Cristo, no ensino e na missão da igreja, que é evangelizar, ensinar, discipular, levar a mensagem de Cristo. É uma presença indispensável. Que todos nós vivamos guiados pelo Espírito Santo até a volta de Jesus. Amém. Muito obrigada.